Olá, bom dia! Hoje estamos aqui no café da manhã, nessa live no meu canal, recebendo 3 feras que vão fazer comigo uma live sobre fobia social. Então, eu vou chamar, vai ser a minha primeira live com 4 pessoas participando. Então, vamos ver se eu consigo chamar a galera. Vou conseguir. Se tudo der certo, eu vou conseguir. Vamos ver quem tá aqui. Cíntia, bom dia. Oi, Luiz. Já tá aqui. Oi, Cíntia. Bom dia! Tudo bem? Tudo ótimo. Vou me ajeitar aqui, porque eu também nunca fiz assim com mais gente. Eu não sei como é que vai ficar a imagem. Chamei o Thiagão já. Vamos ver se deu certo. Que divertido. Tite, chamei. Você já entrou. Bom dia, pessoal. Ju, o seu som tá cortando, tá distante. Melhor? Muito. Ah, então é. Espera lá, vamos esperar os outros dois. Andréia, já também bom dia. Já te chamei aí, veja se foi. Olha! Tudo bem? Bora Tudo, e lá. vocês? Bom dia. Bom dia. Somente 3 pode entrar ao vivo? Não, Não. não, pera. Calma. Já vi com De 4, novo. sim, com certeza. Aí, agora conseguiu convidar. Vamos ver o que acontece. Ti, convidei. Olha quem tá aqui, Karine linda. Que saudades. Ah, a gente tá muito top, olha que legal. Thiago Bom aparece. dia! Cadê o Ti? Tá escuro. Um vulto. Cadê sua imagem, Ti? Ih, não me vem? Eu acho que Entrou, mas tá só o seu áudio. Ó. Sei que é. Aí que eu posso contar. Alô, alô. Bom, me ouvem, mas não me veem, é isso? E você tá perto do negócio da internet? Puxa, tô perto. A internet parece boa, mas agora, será que é melhor eu entrar e sair? Eu me vejo. A minha câmera. Eu me vejo, a minha câmera tá boa. Pra Olha, mim, nesse papo parece. filosófico, vamos combinar que é isso que importa. Não. Você se A gente vê, quer tá ver a tudo carinha. Gente, não é possível. Deixa eu. Ah, a gente certo. quer ver sua carinha, senão não tem Agora graça. tô me com sentindo. medo de tirar o Ai, faltou o Thiago, café. e ele não conseguir voltar de novo, porque tá falando aqui pra mim que é somente 3 convidados. Ah, não, tá certo, sou eu e 3 convidados, né? Ah, Juliana, não pensou, né? 7h30, 7h30 da manhã, é isso aí. Então, só que Será aí, tio, o que que acontece? Eu clico aqui pra te convidar, aí dá que já tem 3, então não consigo mexer. Galera que tá Então, chegando, tá rolando uma integração aqui. Bom dia, bom dia. Estamos tentando fazer o Thiago Adaptando. aparecer. será melhor eu sair e voltar? Pode ser uma Vamos boa. tentar. Tá bom, então vamos lá. Say bye for Thiago. Só as mulheres dominando. Vamos pôr de novo. Vamos, Thiago, a gente precisa dessa energia masculina para esse papo. Agora. Aê! Uhul! Bom dia, agora oficial. Bom dia, Vem bom do dia, rostinho. Bea. Bom dia, sim. Pessoal! Ai, que legal isso, né? Achei o máximo. Ai. Só que agora, eu não sei vocês, mas eu não vejo a Ju. Não, eu tô me vejo. vendo. Tá. Eu tô me vendo. Mas tá tudo bem? Você não me vê? Eu Você escuta, né? preferia te ver, mas agora, bom, eu acho que a gente Mas pode você me seguir escuta, assim. né? Eu te escuto bem. Que bom, que bom. Bom, vamos lá, bom dia a todos. A gente está nesse super papo de hoje e o tema que a gente trouxe para reunir essas feras é fobia social. Então eu recebo aqui nesse papo hoje a Cíntia Catelã, Andréa Maslon e Thiago Machado,
Pessoas que estão focadas no ser humano, em desenvolvimento humano, cada um na sua área, mas sempre apropriadas aí exatamente para que essa fobia, jamais aconteça. Então, eu queria que vocês se apresentassem um a um, falassem um pouco esse momento aí, desse aumento da fobia social, e por isso a gente trouxe esse tema. E depois que vocês falarem, eu vou falar um pouquinho sobre a estatística do que a gente está vivendo e dar aí um início para esse papo. Quem quer começar? Muito bem, eu posso começar. Bom, eu Bora lá. sou psicóloga e neuropsicóloga. Meu enfoque clínico é na infância e adolescência, então esse assunto, fobia social, quando a Ju traz, vai muito de encontro não só com o que a pandemia me mostra de cenário, mas a fobia social, ela começa com sintomas lá na infância e na adolescência, quando a gente entende a criança mais introvertida, um excesso de timidez. Então, existe aí uma confusão entre o que é timidez e o que é ansiedade social, né? Então, para se tornar uma fobia, começa com a ansiedade social. Então, a ansiedade social a gente já consegue perceber desde muito pequenininho. A gente já vê um excesso de timidez, consequentemente, por conta da ansiedade, que a gente pode ir conversando ao longo do nosso bate-papo hoje. Então, bom, meu enfoque clínico é na infância e adolescência, consequentemente no abraço às famílias, né? Porque quando a gente cuida de criança e adolescente, a gente precisa cuidar dos pais junto, né? Sou diretora clínica do Espaço Eros, Psicologia e Educação Complementar, onde a gente tem uma equipe multidisciplinar que cuida das crianças, dos adolescentes e das famílias, a caráter de orientação parental. Hoje nós temos o Eros Mais com terapia para adultos, a gente foi entendendo a necessidade de um cuidado mais integral, né? Então, falar de fobia social assim, tomara que vocês me cortem, porque eu vou curtir falar desse assunto. Vão falando, Cíntia, chega, Cíntia, Deus, sabe? Porque senão vai longe o papo. Obrigada, Cíntia. É sempre bom estar aqui com você nesse bate-papo. E você é uma pessoa super agregadora. Quem não conhece o Espaço Eros ainda, é um espaço maravilhoso, super necessário nesse momento, ensinando aí muito mais sobre a emoção para as crianças, adolescentes, para as famílias. Obrigada por estar aqui, viu? Eu que agradeço. Denha? Oi! Vamos lá, gente. Eu sou Andréia Maslon, fisioterapeuta, trabalho com terapias manuais faz 15 anos ou mais, né? E nesse caminho, nessa jornada, o que a gente foi vendo? Que só a dor da pessoa não fala nada, que fala é a história dela. Então, para essa história, o desenvolvimento, a autorrealização, tem tudo a ver com o que a Ju faz, com o que provavelmente a Cíntia, que ainda não conheço, o trabalho dela faz, mas com certeza vem de encontro ao que a gente tem em comum, nós quatro, né, aqui, como outros profissionais da saúde, a qualidade e o bem-estar da pessoa. Então, nessa onda, a história da pessoa segue uma base fisiológica são as suas necessidades básicas, né, que seriam a de sobrevivência mesmo, e cada vez mais a gente está num sistema de alerta muito intenso e pouco a gente fala de relaxamento. Então, o meu trabalho é trazer esse relaxamento para a pessoa, né, ativar esse sistema que modula tudo isso. E junto com tudo isso, se a pessoa não tiver a segurança territorial, que é o que a fobia social traz, né? Então eu tenho uma ameaça, né, na minha vida, na minha família, no meu território. Então a pandemia veio trazendo isso. E se ela não tem essa segurança primordial que está ali na base da pirâmide, como ela vai subir, se autorrealizar e se desenvolver, né, Ju? Então é isso que acho que a gente vai trazer hoje, né? Vai ser um bom caminho aí para os quatro. Sem dúvida. Obrigada, Dé. Você que está super fisioterapeuta, muito mais fisioterapeuta. A Déia passa por esse momento, igual eu e o Ti, que é de ampliar as bases do que a gente aprendeu como profissão, né? Então, o Ti vai falar daqui a pouco um pouco, mas falar que somos profissionais da educação física, somos, mas a gente ampliou
um pouco o nosso leque de possibilidades de atuar dentro do ser humano, assim como a Andrea. Trabalhei com bioalinhamento, osteopatia, acupuntura, enfim, existe um leque de ferramentas. Então, eu acho que isso é fantástico, o nosso trabalho vai se complementando, a gente vai formando uma grande caixona de ferramentas para lidar com o ser humano, porque nem a mesma ferramenta serve para todos os seres. Então, que bom, né, ter profissionais aí como você para nos ajudar, para reduzir as dores e para aquecer o coração. Obrigada por estar aqui, agregadora sempre. Obrigada. Olha lá, ô Dimas. Que esperado, querido. Professor Tiago. Olá, bom dia, bom dia. Olha, primeiro eu queria dizer que é uma alegria estar aqui com vocês hoje, com essas mulheres tão fortes. É uma honra estar conversando sobre esse tema. Me apresentar rapidinho, eu sou Tiago Machado, eu sou professor de Educação Física, desenvolvo trabalho com a Ju no Parque Serete, já tenho 6 anos, né, Ju? É uma delícia esse trabalho contigo, uma alegria imensa. Tem um projeto também com bambus, que é parte de uma rede chamada Integral Bambu. A gente faz um trabalho bem bacana, apostando na experiência, né? O nome do trabalho é Pirambô, que é fruto de uma grande sigla, que é Projeto Itinerante Rústico Artesanal de Movimento em Base Orgânica. A base orgânica a gente relaciona muito com o flow, e tem muito do que a gente também faz na prática integral. É um trabalho que eu prezo muito, os dois, e que se complementam. E é interessante, né, a gente falando hoje sobre fobia social, né? É um tema que, como você, acho que a Ju acabou comentando, é um tema que, assim, a educação física, ela é uma ciência, uma área da saúde, né? A saúde agora tem o modelo biopsicossocial, a gente não pode considerar o indivíduo como apenas só cabeça ou apenas só corpo, e a gente precisa integrar isso. E quando a gente percebe que o medo é muito grande, isso acaba sendo um problema que trava a pessoa. E nós, como somos pessoas curiosas e pessoas que se interessam pelo desenvolvimento humano e potencializar as experiências, né? Que eu acho que o papel do educador físico é muito esse, né, Ju? A gente conversa um pouco sobre isso, né? O quão a gente está aberto para as experiências. E quando a gente fala desse tema, fobia social, a gente entende que acaba sendo um grande limitador para as experiências da vida, né? E espero que a gente possa contribuir com esse papo aqui, dessa forma assim, generalista, abrangente, integrando pessoas de diversas áreas. Feliz demais de estar aqui. Ah, que bom, Ti. E eu sempre não me canso de agradecer a sua presença como parceiro aí no desenvolvimento de pessoas e dizer que você é mestre, né, nessa área de fazer sentir. Então, parabéns sempre pelo seu trabalho, que só expande, só cresce. E quem não segue o Pirambô, sigam o Pirambô, porque é fantástico. Tem que viver a experiência com os bambus, é muito gostoso. Tem que ter um pirambozinho lá em casa. Muito bom. Então, eu sou Juliana Romantini, para quem não me conhece, tem algum convidado aí de vocês. Sou Juliana Romantini, sou mentora da Prática Integral, criadora lá atrás, né, quando nós nos formamos lá com a metodologia do Nuno Cobra, e eu também fiz um trabalho com a formação de Mindfulness. Fomos integrando, né? É muito interessante a gente falar disso, mas o método ele existe, mas cada ser humano desenvolve a partir da sua própria história, como a Andrea vinha falando, né? E isso é maravilhoso, essa integração do ser humano que vai permitindo que as histórias e as conexões humanas curem e potencializem outras pessoas. E isso que o Tiago falou é exatamente uma pena, porque a fobia social faz diminuir estas conexões, né? Até faz com que as pessoas não possam chegar a outras pessoas que talvez fariam a grande cura da vida dela, né? Às vezes a gente se cura com algo que o padeiro falou, com algo que a sua vizinha te contou. Às vezes isso é o grande insight. E quando você não quer se encontrar, né?
isso vai limitando, com certeza, essas trocas, né? E aí, que trazer um dado, assim, por que dessa live? Primeiro, porque começou a chegar muitas pessoas dizendo isso para nós. Bom, imagino para a Cíntia, para a Andrea, mas para nós que trabalhamos com a saúde, começou a chegar num volume muito grande, ao ponto de eu estar no parque, e aí chegar um pai e dizer, olha, minha filha não sai de casa, ela é adolescente, será que seu método pode trazer essa pessoa, minha filha para o parque? Você acha que é o ideal? Ela deva ir para a academia? E aí começaram a chegar alunos nossos, pessoas que eu mal sabia que tinham, né, que poderiam ter fobia social, e começaram a entender que tinham essa questão, né? Mas, enfim, o que é a fobia social de fato? Então, eu vou ler a definição para a gente até entender um pouco sobre, será que eu tenho fobia social? Será que a fobia social precisa ser olhada como a Cíntia falou? Será que não é vergonha, né? Qual que é essa confusão que existe entre eu ter vergonha? Então, o indivíduo, ele tem medo de situações que ele se sinta exposto à avaliação de terceiros, né? Então, aquela história, eu vou numa festa, mas o que as pessoas vão falar de mim? Será que eu vou saber me colocar? Isso acontece, então, também quando ele é exposto a conversas, quando ele vai fazer uma apresentação de trabalho, quando ele encontra com familiares, encontros familiares, quando ele vai comer em algum lugar público. Enfim, isso se expande, né? Coisas que para quem não tem fobia social seriam normais, eu sou até um pouco anormal, falar a verdade. Eu, por mim, eu faço tudo social. Eu sempre chamo uma galerinha para fazer. Tenho fobia individual, né? Individual. Galera, vamos. Então, a gente não imagina o quanto aquilo é um sofrimento, né? Então, a gente vê aí, conversa com alguns alunos que têm dificuldade de fazer uma atividade física em grupo, tem dificuldade de ir até uma pizzaria para comer uma pizza, né, com os amigos. Então, são pessoas que tentam se esquivar quando percebem que vão ter essa interação com o outro, né? Que não é uma pessoa talvez tão íntima. Então, o número que chegou e chega nas estatísticas é de 13% dos brasileiros. Isso representa hoje 26 milhões de pessoas. Gente, é muita gente sofrendo. 26 milhões de pessoas só no nosso país. Diagnosticados, né, Ju? Diagnosticados, exato. Então, essa live, longe da gente trazer um problema, será que eu tenho isso, eu não tenho? Não. Mas é para a gente discutir o que é, trazer para a consciência, caso você comece a sentir algo, né, que tem a ver com isso, e falar que existem formas da gente dissolver isso e voltar a ser natural estar e conviver. Porque nós somos animais sociais, né? Nós nascemos e somos seres para viver em comunidade. A nossa interação e a nossa saúde, a nossa felicidade está ligado a essa interação social. Isso, pesquisas já dizem o quanto o meio social está ligado ao nível de felicidade. Ah, não, Ju, mas para mim não. Eu não sinto essa felicidade em estar com os outros. Cíntia, então, fala pra gente um pouquinho sobre essa confusão que existe entre fobia social e eu ter vergonha. Uhum. A gente precisa partir de um princípio das nossas crenças familiares. Nós crescemos numa sociedade onde a preocupação em incomodar o outro, a preocupação em ser adequado, é ensinado lá de casa. Então, fala baixo para não atrapalhar, fala baixo porque o tempo todo a gente tem algumas podas sociais onde a gente, de fato, não pode ser quem a gente realmente quer ser. Principalmente, a geração de hoje não, ou muito menos, mas a nossa geração, a geração de uma galera dos pais, é aquela geração
dos pais linha dura, dos pais que precisava ser tudo na rédea curta. Então, no fim das contas, a gente foi criando algumas crenças de que qualquer movimento meu é passível de incômodo para o outro. E aí, no fim das contas, a gente tem uma questão até da nossa opinião. Eu não posso dizer minha opinião porque eu também vou incomodar, ou eu vou magoar o outro, ou eu vou... Enfim. Então, parte-se daí toda essa premissa das crenças muito limitantes que vão nos trazendo agora na vida adulta um medo excessivo de se posicionar. Então, nós temos muitos adultos passivos, muitos adultos que engolem sapo e que fatalmente têm aí tantas questões somatizadas e não percebem, porque já virou um modo operante, assim. Eu nem noto que eu não falo tudo o que eu penso, porque eu já acostumei, na verdade, a não falar o que eu penso, né? Então, quando a gente vai fazer essa distinção entre uma fobia e uma vergonha, a fobia, ela parte da ansiedade. A ansiedade, ela é como uma equação. A ansiedade, ela tem relação com a superestimação do perigo e a subestimação da minha capacidade de enfrentar. Então, eu pego o problema, deixo ele grandão, pego a minha capacidade de enfrentar, deixo ela bem pequenininha, e aquilo que é uma dificuldade, ou um obstáculo, ou um desafio, vira um baita de um problemão que eu não sou capaz de encará-lo. É nesse momento que vem a ansiedade. Isso não só social, mas para qualquer outra situação de medo. Eu vejo um problema muito grande e eu diminuo a minha capacidade de encarar esse problema. Nesse momento, eu me torno uma pessoa ansiosa. Quando se trata da ansiedade social em especial, eu vejo a relação social como algo tão perigoso e eu tão impotente de lidar com aquilo que eu preciso evitar. O nosso sistema emocional, ele é muito inteligente, né? Ele traz pra gente um funcionamento de luta e fuga. Então, se eu tô diante de um perigo, eu preciso fugir dele. É perigoso. Então, se a minha interpretação é que estar em grupo eu corro riscos, então fatalmente a evitação vai ser a minha estratégia. E todas as emoções, elas têm uma função. Sentir medo não é ruim. É claro que eu tenho que ter medo de pagar mico, porque o medo de pagar mico vai me tornar uma pessoa adequada. Então, eu vou dosar qual é o tipo de piada que eu vou fazer no meio do grupo, eu vou adequar o meu tom de voz de acordo com o contexto. Esse tipo de medo adequado me protege realmente. Agora, conversar não é perigoso, então eu não preciso evitar. Estar entre as pessoas não é perigoso, então eu não preciso evitar. Quando eu começo a aumentar a intensidade e frequência do meu medo, é aí que eu saio de uma precaução, de um cuidado, de uma preocupação produtiva e eu entro no campo da ansiedade, da fobia. Existem pessoas introvertidas, isso não é um problema, eu sempre digo isso para os pais e para as próprias crianças e adolescentes quando eles falam que eu gostaria de ser igual meu amigo, que conversa com todo mundo, etc. A introversão não é um defeito. A introversão é uma característica. Tem pessoas que são mais quietas, tem pessoas que são mais discretas. E está tudo bem. Eu sempre digo o seguinte, que pessoas extrovertidas também, extremamente extrovertidas, também pode ser um problema. Porque aquela pessoa altamente extrovertida vai falar bobagem, vai invadir o espaço do outro, não é legal também. Então, os excessos, seja da introversão, seja da extroversão, traz prejuízo, né? Então, tudo bem ser introvertido e, portanto, mais tímido, desde que eu não evite situações que racionalmente não são perigosas. Como entender o que é perigoso ou não? Através dos nossos pensamentos. Qual é o pensamento que eu tenho diante de uma situação? Eu vou chegar no grupo, o meu pensamento diz, o que eu vou conversar, hein? Aí eu não vou ter assunto. Isso me gera uma certa ansiedade. Mas é diferente de eu dizer assim, eu não vou lá não, porque certeza que eles vão me achar super desinteressante, eles vão me ignorar. Eu vou chegar, a rodinha vai espalhar, melhor nem ir. Olha que diferença de pensamento. O tímido pensa, o que eu vou falar, hein? Qual vai ser o assunto? Será que eles estão falando de uma coisa que eu sei conversar? Tomara. Vai, então vamos 1, 2 e foi. Agora o ansioso não. O ansioso fala, certeza que eles vão me ignorar. Melhor eu nem ir. Olha a cara deles, eles já estão até me olhando. Nossa, eu passei, eles já me olharam com uma cara de que não me querem lá. Então o ansioso, fóbico social, é aquele cara que tem certeza e convicção de que está inadequado. O tímido vai receoso.
ele vai Mas vai. preocupado, mas ele vai. Né? Então, olha como a diferença está o sintoma é o mesmo, percebem? O sintoma é o mesmo. O que muda é a intensidade desse sintoma. Quanto de medo eu tenho diante desse contexto social? Odeia, e isso acaba ferindo o nosso próprio sistema, né? Esses pensamentos, essa criação que essa pessoa começa a fazer, ela começa a mexer sistemicamente conosco, né? Porque a gente tem desde os cérebros até o coração, né, emoções e pensamentos que não param, e esses sentimentos vão acabar dominando. E como a Cíntia falou, se tem uma memória antiga, e essa memória foi marcada com uma grande emoção, tipo um grito, uma criança se sentindo ameaçada pelo próprio pai, porque sabe que se tá chegando perto, é para brigar, é para castigar. Então traz muito esse medo, né, aqui nessa parte de trás do cérebro. Então o cérebro marca o corpo ao mesmo tempo, o organismo inteiro vai se defender. Então nosso sistema de luto-fuga, como a Cíntia mesmo falou, está pronto para nos defender, ele funciona automaticamente para que recebemos todas as informações do meio. Então a troca do meio como desenvolvimento, como eu já tinha falado, para chegar lá no topo do desenvolvimento humano, eu preciso do básico, né? Então eu preciso das minhas capacidades fisiológicas, eu não posso ter passado fome, ter sentido uma falência que pode ser encarada como comida para o ser humano. Então eu não posso sentir essa ameaça territorial, que essa ameaça territorial não vai deixar eu subir para o social, que a socialização é o quanto nós, seres humanos, nos diferenciamos do mamífero ou do reptiliano, né? Por exemplo, de um jacaré que por menos pensa, né? O importante é sobreviver, a necessidade básica. Ou do mamífero, que ele já tem a socialização, porque da socialização eu tenho o contato e a emoção. Então, o que diferencia a gente deles é o desenvolvimento, é a capacidade de autorrealização. Então, se eu tenho meu sistema nervoso automático de luta ou fuga bem, eu consigo pensar melhor, reagir menos, reagir com pensamentos que são positivos, esse positivo me levando para a saúde também. Então, até a socialização é um meio de modular o meu sistema nervoso automático, esse sistema nervoso de defesa. Se eu tenho a socialização, eu consigo ter mais experiências, mais contatos, então eu me desenvolvo mais a partir daquele outro, né? Então eu falo assim, até sentimentos básicos, né, de inveja boa, né? Eu preciso do outro, porque se eu tô falando com a parede, eu vou brigar com a parede, eu vou me desenvolver com quem, né? Então, até para eu subir na vida, eu preciso estar olhando alguém, né? Me espelhando, modelando, né? Então, até para jogar um esporte, a gente precisa daquele atleta, né? Ele tá se ferindo, às vezes ele tá até se machucando, mas é o nosso olhar, né, de ambição, de crescimento humano que vai atrás disso. E para isso eu preciso estar bem comigo mesmo, né? Se eu não estou bem com esse básico que a gente está falando hoje, né, que é o social, é socializar, é ter o contato bom, o treino das emoções, o treino dos pensamentos e sentimentos, eu não consigo subir, né? Nem na vida. Imagina na saúde. O outro vira uma ameaça, né? E não uma inspiração. Exato. Exatamente. Fala, Ju, posso comentar sobre as falas da Cíntia e da Déia, que eu achei muito interessante. Isso que a Déia trouxe, né, a questão da natureza. O homem é capaz de ser o homem, né, o ser humano. Ele é capaz de improvisar, né? O que é natural, né? Ela deu o exemplo do jacaré, que é a sobrevivência, é o lema da vida dele. O ser humano, ele é capaz de improvisar, de fazer diferente, né? Através da experiência, ele é capaz de escolher. E quando a gente tem um problema, né, como esse que a gente está comentando aqui, que é a fobia social, que paralisa, né, como a Cíntia bem falou, eu não dou conta desse desafio, eu achei isso interessante também. Isso do desafio e habilidade que eu não tenho, a sensação de que você não tem habilidade para cumprir aquele desafio, então aquilo gera uma ansiedade que paralisa. Essa paralisação para a gente é preocupante, porque faz com que a pessoa se limite em termos de experiência. Né? E o ser humano, ele é um animal, como você disse aí, né, Ju? É um animal social.
E acho que vale também pegar o aspecto biológico, né? Que eu acho que a ciência que nos liga a todos nós, profissionais da saúde, né? Que a biologia, né? Essa ciência mestra. E se a gente for pensar, né? O ser humano, ele é o bicho que mais precisa de cuidado, que ele precisa desse social, né? É um pilar extremamente relevante, porque se a gente pensar o indivíduo na natureza, pegar a nossa herança biológica aí de 2 milhões de anos de percurso aqui na Terra, durante muito tempo, o ser humano estava ali vamos supor, supor não, o ser humano, ele nasce ali na savana africana, com vários perigos, na floresta, enfim, na savana, depois ele vai para a floresta, e ele sozinho, ele era presa fácil. Então, nós somos esse animal social e a gente conseguiu se desenvolver muito a partir do outro, né? Também muito a partir de conseguir interagir em mais pessoas. Nosso cérebro desenvolve a linguagem, né? Que estamos aqui, nós quatro aqui conversando. Que maravilha, a gente conseguiu desenvolver uma capacidade incrível, que é a linguagem e os símbolos, e conseguir trocar com os outros. Então, isso é muito rico. Quando a gente é, acaba por limitar essa possibilidade de interação, e que também não seria problema nenhum, né? A Cintia bem pontuou. Tudo bem a pessoa querer ficar sozinha um pouco, querer, né, Falar se dar pouco. bem sozinho, falar pouco, e tudo bem, isso não é problema nenhum. Agora, quando isso gera um grande medo, uma ansiedade, uma sensação, uma crença totalmente limitante de que ela é incapaz, aí a gente precisa olhar um pouquinho para isso, né? E dando uma leve pesquisada, assim, é muito bom ter a Cíntia aqui e a Déia, que são profissionais já mais específicos. A Cíntia é psicóloga, a Déia trabalha com constelação. E é muito legal, eu estava observando, estava dando uma lida e percebi que uma técnica interessante é você expor a pessoa aos poucos, né? Então isso é interessante de observar, né? Criar experiências, né? Então daí o nosso trabalho, né, Jô, como educadores físicos que acreditamos muito no poder da experiência, eu estava dando uma pesquisada e vi que a experiência, a etimologia da palavra tem a ver com tem o radical perire, que tem a ver com perigo. Então, experiência, ela tem um nível de risco. E o quanto a gente está disposto a assumir um pouquinho desse risco, né? Então, lidar com o outro é lidar com o desconhecido. Como a gente consegue modular isso, né? Acho isso bem interessante, porque parte de um conhecimento próprio nosso, um desconhecimento do outro, mas ao mesmo tempo é, uma prontidão para o jogo, né? Para o jogo, para a interação. Como a Sim, gente desenvolve isso. sim. E isso que a Cíntia colocou, né? Do quanto eu me sinto capaz de enfrentar aquele desafio, né? Eu acho que, assim, independente de que interação social a gente está falando, todos nós já passamos por momentos de ansiedade social, né? Porque às vezes você precisa responder uma tese, é um desafio maior, você sabe que aquela pessoa sabe muito mais do que você, né? Às vezes você precisa falar com alguém que está passando por uma dificuldade muito grande, que você sabe que você não pode falar qualquer palavra, então aquilo também é um desafio. Às vezes você tem que lidar com alguém da sua família que não é uma pessoa tão fácil assim, então que você não pode falar qualquer coisa, que aquilo pode virar, uau, um super, né? Uma super questão. Então, todos nós, de alguma forma, a ansiedade, ela não é ou não é, né? A gente aumenta aquilo, volta, e o biológico tem isso, né? De não ser absolutista. Mas quando eu me sinto forte, e aí não é forte só fisicamente, mas é também fisicamente, mas quando eu me sinto autônomo, né? Quando eu me sinto capaz, quando eu me sinto forte, quando eu me sinto flexível, quando eu trabalho as minhas capacidades humanas na minha individualidade, eu me sinto mais forte para esses desafios sociais, né? Então, eu fico me perguntando até que ponto também o crescimento da fobia social não vem de encontro ao enfraquecimento desses pilares da população.
Né, Si? Né, Dé? Né, Eu Fi? não tenho a menor sombra de dúvidas. Na realidade, se a gente considerar, inclusive, a Deia falou sobre mudança de pensamento. Na terapia, a gente chama de reestruturação cognitiva. Então, e o Ti traz a questão do aproximar o indivíduo ao perigo, né? E a gente chama isso de dessensibilização. Então, antes de colocá-lo na experiência, para que ele experimente literalmente e perceba que aquele perigo não é tão perigoso assim, ou que aquele perigo, apesar de existir, ele é sim capaz de enfrentar, a gente precisa fazer uma reestruturação nesse pensamento, porque enquanto o pensamento for limitante, a emoção de medo continuará intensa. Se o meu medo está intenso, naturalmente o meu corpo vai me colocar na posição de defesa. Agora, se eu reconstruo o meu jeito de pensar, a minha emoção de medo não vai embora, mas ela diminui. E isso é muito legal, porque eu começo a entender que sentir medo não é ruim. Eu posso sentir medo de uma pessoa nova, de uma situação social, não tem problema. Mas quando o meu medo, ele está num tamanho adequado, ele está num tamanho proporcional à situação, então a minha reação também será proporcional. Eu não preciso evitar. Eu posso apenas me preparar para ela. Então, por exemplo, numa apresentação, eu não preciso evitá-la. Eu posso estudar a minha apresentação, eu posso ensaiar com alguém da minha família, eu posso me gravar para eu fazer os meus apontamentos. Pronto, me preparei, o meu medo adequado me levou ao preparo, porque se eu não tenho medo de nada, eu negligencio, né? Não sentir medo não é bom. Não sentir medo me coloca, inclusive, em mais riscos. Então, tá tudo bem sentir medo. E aí eu me preparo, consequentemente, o meu comportamento de aproximação desse estímulo aversivo ou perigoso, ele me traz a experiência positiva. Eu tive até uma experiência, foi muito legal, antes da pandemia, um paciente... Ele estava com 12 anos na época, com muita dificuldade social. E nós fizemos um trabalho de reestruturação cognitiva bem fortalecido. E, por coincidência, ele foi passar férias em Nova York. Ou seja, era um lugar que, no fim das contas, para ele, teoricamente, não teria tanto perigo. E aí ele volta da viagem falando assim, Cíntia, ainda bem que você mudou os meus pensamentos antes de ir para Nova York. Porque eu conversei com tanta gente que ninguém me olhou torto. Eu tenho um monte de amigo agora. Eu só não troquei o telefone, que eu não tenho WhatsApp ainda. Mas eu fiz amizade com um monte de gente. Então, no fim das contas, ele explorou tudo que ele podia. Porque o pensamento dele dizia assim, as pessoas não vão gostar de mim, eu sou desinteressante, eu não sou legal, eu não tenho assunto. E aí ele percebeu que, no fim das contas, nem o outro tinha assunto. O assunto era o momento, era a bicicleta, era o parque, era o hot dog, ou seja, o assunto acontecia, né? E perceber essa naturalidade, ele precisava ter um pensamento mais flexível para se proporcionar essa experiência. Então, é um mix o tempo todo, né? De reestrutura o jeito de pensar, diminui o medo, diminui, não elimina, diminui, eu me preparo e, portanto, me coloco pronto para a experiência. E o quanto as pessoas precisam desse toquinho, às vezes, né, da terapia mesmo, porque conta que sozinha às vezes é tão difícil, e as pessoas querem se resolver sozinha e não tem a menor condição, né, se você precisa, se você tem uma dor, né, o que a gente trabalha lá na clínica, né, a origem de todas as dores sempre tem uma origem, sempre tem uma raiz ali do problema, e a pessoa nem imagina, às vezes ela tá tão no material e físico que ela esquece que ela tem cérebro, que ela tem emoção, que ela tem mente, que ela tem essas conexões para trabalhar, e a gente não precisa ser autônomo o tempo inteiro, a gente pode pedir ajudinha, né? Então, isso é bem interessante. Nossa, sim, Ai, Ju, desculpa. Só complementar, e o quanto mexer uma base, um pilar, né, ou desbloquear alguma coisa, faz bem para todas as outras coisas que possam também estar sendo impactadas, né? Impulsiona. Fala, Ti. Não, eu queria comentar também desse exemplo que a Cíntia trouxe, né, de como às vezes o desempenho, né, as pessoas às vezes querem chegar num lugar ideal, já saber tudo que vai falar, como a gente quer se preparar, né, o medo de ser inadequado, e como isso pode paralisar, né? E me fez lembrar de um livro chamado, acho que era O Poder da... me esqueci agora, mas é da Brené Brown, e ela fala sobre o poder da vulnerabilidade. Eu lembrei.
É a coragem de ser A coragem de imperfeito. ser imperfeito. Isso. Uhum. Que eu acho que tem tanto a ver com esse papo aqui, porque ela vai falar É. sobre a questão da vulnerabilidade. A gente aceitar isso como a nossa vulnerabilidade, como também a nossa força. Né? Que o medo ele não precisa paralisar. Se você entrar em contato com ele e de repente abrir e eu acho linda a expressão que ela usa, que é de estar na arena da vida, né? De se colocar na arena da vida. Porque uma coisa assim, ai, não vou lá porque não gostam de mim. E daí também fica fácil, você se fecha. Claro que não é fácil, né? A gente sabe, mas assim, é uma postura mais passiva, né? Quando a gente se Uhum. coloca de uma forma mais ativa, não, peraí, pô, que habilidade que eu tenho, qual é o desafio real que eu tenho para desempenhar, para desenvolver, e aí organizar o pensamento. Então, olha que maravilha, a pessoa foi viajou e teve uma experiência. Ela conseguiu se abrir para experiências, então isso é rico, né? Demais em termos de vida, né? Então a vida não estava só passando, ele estava assistindo, ele estava na vida. Isso é maravilhoso, isso tem a ver com empoderamento, tem a ver com você desenvolver uma aptidão, ter o senso de eficácia próprio, né? Falar, nossa, eu consigo fazer uma coisa. E a partir desse senso de eficácia, eu desenvolvo confiança. Falo, poxa, posso repetir até isso. Olha que E interessante, que acumular empoderamento. experiência, né? Exato. Aham. E se jogar na arena da vida é isso. Você vai mostrar suas vulnerabilidades, os seus medos, vai lidar com eles vai até o novo, né? E acho que a fobia social é isso também. Convida a gente a conversar sobre isso, né? E ainda mais em termos de isolamento social que nós passamos durante um bom tempo, né? A gente se acostuma com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente é, e de repente vem alguma coisa de fora. Medo, porque o isolamento faz com que o outro fique distante, o outro distante, mais tempo, faz com que a gente aumente esse medo, né? Essa E na distância. verdade, você está gastando mais energia, né? E quando você vai se relacionar que realmente você precisa de energia, você já não tem, você gastou toda essa energia com medo, com quanto você se sentiu ali ameaçado, quanto a distância com o outro te incomodou, coisas que a gente, né, antes não pensava. Então, às vezes, até assim, para você se desenvolver, para você conseguir chegar nesse desenvolvimento de socializar, de se relacionar, porque dá trabalho se relacionar também, né? Então, assim, não é tão fácil ficar fechadinho ali, você não gasta a sua energia, né? Mas o pensamento, isso que as pessoas precisam estar bem claro para elas, é que o fato de você usar o mental de uma forma muito extrema também gasta muito a sua energia. E quando você vai precisar ali do seu sistema de luta ou fuga, aqueles hormônios da testosterona, da dopamina, né, da endorfina, todos ativados ali para que você tenha uma reserva, para que realmente você passe um grande estresse, você já não tem nem para o pequeno estresse, que seria se relacionar, né? Porque ali você tem que usar o seu mental de uma maneira que seria bom para você, que talvez sairia dali uma gargalhada, uma risada, uma conversa que te traria essa leveza, você já gastou tanto que você não tem nem mais hormônio, né, para isso. Então, até para se relacionar, a gente precisa de energia. Então, o fato de você ficar mais isolado também gastou a energia, só que foi escoada para um lado mais ligado mais a se desgastar, né, de ficar mais doente do que realmente de socializar, que seria um pouco mais leve. Muito legal. A sim. gente pensa sobre aumento de vulnerabilidade, né? Então, quanto mais vulnerável eu fico, um pequeno estressor me tira do eixo. Então, a questão não está em eliminar estressor. A questão está em diminuir vulnerabilidade. Porque se eu diminuo minha vulnerabilidade, eu dou conta de um baita de um estressor. Tá tudo bem. Porque eu tô resiliente para isso. Né? Os estressores da vida a gente não vai conseguir eliminar. Mas resilientes a gente tem como enfrentá-los, né? E assim, a dualidade também, né? O quanto o medo e a coragem tá na mesma linha, né? Se a pessoa enxergar isso, né? O medo social, mas eu também posso ser ali vulnerável, é a mesma linha, só precisa ir, né? Vai com medo mesmo, né, Ju? Sim.
E as questões também da tal rede social, né? Onde os nossos adolescentes estão tão pautados, Meu Deus, onde muitos adultos estão tão pautados. Nossa, chegar naquele ideal de felicidade, porque ninguém posta a briga que a gente está tendo, obviamente, né? Nem é para fazer isso. Mas é entender que aquilo que está sendo postado não é a vida da pessoa, mas sim uma parte que ela quis compartilhar, né? Então, essa realidade, ei, traz aqui para a realidade. Eu sou mãe, eu sigo alguns perfis de mãe, e ontem eu até dei risada de um perfil que dizia eu não sou a mãe que eu imaginei ser, né? E, obviamente, essa expectativa que a gente coloca, né? Quando você olha na realidade, foi engraçado porque eu estava aqui à noite, e estava uma bagunça de brinquedo na minha casa, que eu falei, meu Deus, passou um furacão. E eu estava lendo isso, e obviamente, né? Você não imagina que a sua casa vai virar uma bagunça eterna. E qual é a expectativa que a gente tem disso, né? Aí eu vou receber alguém aqui na minha casa, qual a expectativa de eu mostrar para a pessoa uma coisa que não é, né? Então, eu acho também que esse papo tem a ver com o alimentar o nosso ego e o estar próximo da nossa essência de fato, entender que essa é a nossa realidade, esses são os nossos dons, e a nossa essência, como seres humanos, está ligado a compartilhar, a ser compassivo, né? Ter a compaixão latente pelo outro. Como aquece o nosso coração ouvir a história do outro, dizer algo e escutar dele. Nossa, isso que você me disse me fez muito bem. Isso nos preenche. Servir de amor nos preenche. Então, todos vocês apontaram isso, o quanto o outro é a possibilidade de eu servir e me preencher de amor, porque essa troca está muito latente com o que nós, seres humanos, estamos programados aí, né? Para trocarmos, para sermos amorosos uns com os outros e o outro ser a possibilidade de eu dar o meu melhor, né? De eu apresentar o meu melhor. E quando eu estou muito baseado no ego, no que eu pareço ser para o outro, como eu quero parecer ser para o outro, e não de fato como eu sou, isso gera também muita ansiedade, porque às vezes é difícil eu parecer uma coisa que eu não sou, né? E eu precisar parecer porque aquela determinada situação está ligada a um outro nível social, ou está ligada a uma outra tribo, né? Mas, de fato, quem sou eu? Será que eu não posso amorosamente apresentar a minha essência, as coisas que de fato eu gosto, aprendendo a lidar com o diferente e me colocando humildemente diferente do outro? E tudo bem, né? E tudo bem, a gente está aí numa guerra política, né? Onde cada um fala de um polo, mas tudo bem eu conversar com uma pessoa que não tem a mesma opinião que eu, né? Então, eu já ouvi de pessoas, eu não vou lá naquele grupo tal, porque ela tem uma visão política diferente da minha. Então, aquilo me traz, de uma certa forma, medo. Poxa, né? Estamos aqui para compartilhar experiências, opiniões, pensamentos, mas jamais, né, alimentar sempre o nosso ego de que a nossa visão, de que o nosso ser é o certo e ponto. Ontem eu conversava com a Elaine numa live sobre sistema familiar e ela dizia, você vê o 6 ou vê o 9 quando a gente coloca o 6 ou o 9 no chão? Na verdade, não existe certo e errado, né? Mas existe qual a visão desse lado. Então, a Brené Brown traz aí, fantástico, como fazer da sua vulnerabilidade o seu maior potencial humano. Quando você mostra, gente, eu tô aqui, não vai ser fácil, é a minha primeira vez aqui fazendo essa live com 4 pessoas, mas eu vou fazer o melhor de mim. Você conecta muito mais pessoas do que você dizer, olha, eu sou único, onipotente, faço isso há tanto tempo e faço isso muito bem. Você distancia, obviamente, né? Então, isso é maravilhoso. Quanto para vencer a fobia social, vale também a gente se aproximar daquilo que nós somos de verdade e estarmos dispostos a nos colocar a serviço do outro, independente em que interação esteja. Eu vou nesse jantar, vai que lá eu encontro uma pessoa que precisava de um ouvido só para ser escutado hoje.
Quem sabe? E de repente até esse ouvido vai me trazer a minha terapia também, né? Eu vou escutar uma coisa que para mim serviu muito bem, né? Então já é a troca. Já é a troca, já é essa interação. A compaixão, né? Ela nos faz forte, ela nos faz poderosa, né? E o olhar para o outro também com as suas vulnerabilidades me faz, olha, né? Eu conversava com uma pessoa que sempre colocava, né, o marido muito grande e ela muito pequenininha, né? Então ele grandão e ela pequenininha. Até que ela começou a apontar para mim que o marido também tinha a sua vulnerabilidade, assim como ela. E ela começou a olhar ele como ser humano, assim como ela. Então você tem potenciais, você tem dificuldades, assim como ele. Né? Talvez o marketing dele seja melhor que o seu, né? Claro. Ele expõe essa Ele blefa potencialidade. melhor, né? Ele blefa melhor. Mas estamos todos no mesmo barco, né? Temos medo, temos. Agora, como nos preparamos para isso? E potencializar esse nosso amor, e é por isso que eu queria trazer aqui algo que, obviamente, as palavras não vão conseguir transpor, mas que nós quatro vivemos junto com um grupo maravilhoso, que é a Egrégora, é o grupo da prática integral, que nasceu exatamente disso, né? Nós éramos lá profissionais que aprendemos com o professor Nuno Cobra, mas que, de alguma forma, entendemos que os grupos, que eram trabalhos que começaram a se fortalecer demais, e aí quando a gente conversava com os nossos alunos, eles diziam sempre do poder do grupo para eles, né? O quanto estar naquele grupo, o quanto trocar, ter pessoas que falariam, eles sabiam que estariam ali em bons fluidos, né? Se dispondo a brincar, se dispondo a tentar, se dispondo a encarar desafios, os fortalecia também para realizar os seus próprios desafios e encontrar pessoas que diriam coisas boas, enfim, e isso tudo no meio da natureza. Então, nós, eu e o Thiago, a gente conversa muito sobre isso, passamos a ser totalmente coadjuvantes nesse processo e é exatamente isso que a gente quer, né? Que um próprio grupo, a própria tribo, as próprias pessoas potencializem a sua saúde umas às outras, né? Que bom ser apenas um motivo, e a gente tem um motivo para falar do quanto a vida é maravilhosa, encantadora, porque é, né? E o motivo de fazer atividade física, o motivo de emagrecer, reduzir uma dor, fortalecer o joelho, é sempre o motivo pelo qual as pessoas entram. Mas elas ganham esse social que é tão potencializador. E aí, quando eu vou fazer um depoimento com uma pessoa, ela fala assim, não, eu emagreci, mas emagrecer ficou pequenininho, perto da troca que eu ganhei com as pessoas que eu conheci. Então, ela ganhou segurança, né? Exato, né? E isso vale, obviamente, para quem treina com a gente na prática integral em grupo, mas vale para qualquer outra tribo que você perceba que é a sua tribo, que faz vibrar o seu coração. E você também não precisa ter você pode ter vários grupos que te alimente, que te potencialize, né? Tem pessoas que têm o grupo da religião, tem pessoas que têm um grupo voluntário, tem pessoas que têm o grupo do vinho, tem pessoas que têm o grupo do slackline, né? Que gostam de viajar juntas. Enfim, é aquilo que vibra o seu coração. Mas estar com pessoas que tenham a ver com você e te potencialize. E aí, não é nenhum de nós que vai falar para você o que te potencializa. Você tem que sentir e para isso tem que experienciar. E aí, essa pessoa, quando ela está com outras que potencializam ela, que deixam ela muito melhor, ela volta para casa depois de encontro social cheia de energia, cheia de vitalidade. Então, essa percepção, qual é a minha tribo? O que me faz vibrar melhor? O Ju, não tem aquela frase... Desculpa. Imagina. Mas não tem aquela frase, se você quer ir rápido, vai sozinho. Mas se você quer ir longe, vá acompanhado, vá em grupo. Porque o grupo potencializa. Sobe no ápice, seres humanos, né? chegamos até aqui porque a gente teve essa capacidade de interação, né?
Se você pegar um ser humano na savana africana contra um macaco, o ser humano perdia. E agora, assim, se você junta 1000 seres humanos que conseguem se comunicar e bota ali 1000 macacos, os macacos não conseguem, não tem essa capacidade. E a gente tem. Então, o poder do grupo, o poder da coletividade, do clã, né? Isso que você falou, se junta com o seu grupo, o seu grupo de malabares, seu grupo do cinema, e é maravilhoso, porque isso preenche, ajuda a dar sentido, né? Exato. Uma forma... Antigamente tinha reunião de Tupperware, né, gente? Lembra da reunião de Tupperware que as nossas mães, avós participavam? É isso! Cara, elas se reuniam para falar de Tupperware e de utensílio de cozinha. E eu lembro da minha mãe saindo dessa reunião. Feliz com o conjunto novo. Não importa. Não tem certo e não tem errado. Se aquilo te potencializa como ser humano, vai te fazer ir mais longe, como disse o Thiago, bora lá, né? E para finalizar, assim, é isso que a Deia falou, né? Se você sente que você tem uma tendência à fobia social, busque. De camisola, a Thaís está dizendo que tinha também de camisola. Aí é bom, aí é bom. Busque na verdade, uma terapia, né? Busque isso tudo que a gente falou, o que você acha que vai te fortalecer e te potencializar. Olha para o seu desafio, olha para dentro de você e diz, o que será que vai me fortalecer para encarar esse desafio desse social, né? Se autoanalisa, se autoavalia, mas com autocompaixão e com amor. Porque todos nós passamos por isso. Agora, se você não tem fobia social, mas se você convive com pessoas que você percebe que tem essa tendência, o mais importante é não julgar essa pessoa, mas sim fazer conexões e ir mostrando para essa pessoa que é super possível disso acontecer no momento que a gente está vivendo, né? Então, que está tudo bem, né? Mas a gente pode melhorar essa interação, isso tudo, principalmente com as crianças, né? Que às vezes começa lá enraizado aquela questão, e aí a gente vai aumentando isso aos poucos. Eu vou contar rapidamente do meu filho, do Léo, que é uma pessoa que gosta de ficar em casa, um canceriano nato, tal, mas que começou demais, sabe, a selecionar esse meio social, né? E eu peguei, assim, logo no comecinho, uma ansiedade um pouco desconectada. E a Cíntia fez um trabalho com ele que foi até curto, né? Foram poucas sessões, assim, onde ela detectou. E ela falou, Ju, o melhor para o Léo é ele estar em grupo. Então, a gente vai proporcionar... Aliás, ele está fazendo um curso que ele está amando no Espaço Eros, que é o de empreendedorismo para criança, que lá ele está ouvindo a opinião do outro, ele está num curso. Então, quando eu disse para ele, Léo, vamos participar desse grupo, ele não foi a pessoa, nossa, que delícia, não. Falou, ai, mãe, não dá, não sei o quê, vou conhecer gente nova, tal. E hoje ele está amando, né? Então, é isso. Como a gente, de uma forma gentil, indo dizer que é importante essa interação, e essa interação vai aumentando mais e mais, principalmente agora, depois da pandemia. Ju, e complementar, deixa eu só dar tempo de complementar? Dá. Já dá tempo de complementar, e aí pode ir dando um tchau, senão a gente vai... não vai dar tempo todo de dar um tchau. Isso, é assim, só para dizer, a pessoa, o que eu percebo quando ela tá naquele momento, como a Cíntia falou, de insegurança, de timidez, e às vezes ela se anula tanto que ela perdeu a identidade. Então, às vezes, ela não sabe que tribo ela quer, né? O que ela quer. Então, aí que vem o exercício físico dosificado, às vezes você começando a conhecer a prática integral, às vezes você vindo fazer a terapia manual, a fisioterapia, que é diferenciada, né? Tem o bioalinhamento, que vai te trazer essa origem do problema, ou vai fazer a terapia com a Cíntia, né? Pela criança, às vezes você descobre a família ali, né? Que precisa também, e conhecer a prática com o Ti, com a Ju, e aí aos poucos você ir ganhando essa tribo, e ganhando essas risadas, essa leveza, e trazendo essa respiração, mindfulness à tona, você vai
tirando essas cascas da cebola e chegando realmente na sua essência, com jejum intermitente, melhorando sua alimentação, melhorando seu sistema imunológico. Então, tudo está interligado. O que a gente quer aqui é conectar você com a mente, com o seu corpo, com essa riqueza que é de universo de dentro de você, e que venha a felicidade como um meio, né? Não como só o objetivo. Fantástico. Obrigada, viu, Dé, pela participação. Adorei, gente. Que venham muitas. Um sucesso. Sempre. Beijão. Obrigada para todo mundo. Segue a gente lá no Instagram. Exato. Nós vamos colocar e lá. Compartilha, né, essa live com um monte de gente que tá fantástica, riquíssima. Muito bom. Isso mesmo. Queria dar uma palavrinha final também. Né, que se você está identificando que talvez você sinta isso, como foi falado aqui, né, procura ajuda, Andréa, da Cíntia, de algum profissional que possa te potencializar, para te ajudar, enfim. Mas eu acho que o que a gente pode, antes até de pensar em já frequentar um grupo, né, dar um passo maior do que a habilidade que talvez você tenha no momento, acho que vale fazer um olhar para dentro das suas habilidades, suas capacidades e valorizar isso dentro de você, né? E desapegar um pouco dessa questão do lugar ideal para se chegar, porque realmente a gente é bombardeado de informação, aí a gente tem que ter opinião sobre tudo, e excesso de opinião, excesso de informação atrapalha a gente a ter experiência. Então, porque as palavras não são as coisas, aquilo que a gente vê não necessariamente é a realidade. Eu acho que um mergulho interno, antes de qualquer coisa, né, desapegando um pouco dos padrões que já estão impostos, colocados, e veja quais são as suas ferramentas que você tem para desenvolver e que você queira, e para você se jogar, como diz a Brené Brown, na arena da vida. Né? Porque o que vale a pena é viver a vida cada vez mais vivo. E se você não está conseguindo fazer isso, vamos olhar. Vale a pena. E agradecer demais aqui a presença, estar aqui com vocês, a Dela, a Cíntia, a Ju, obrigado mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado a todo mundo que estava aqui. Me veio uma imagem na cabeça, o Tia é a pessoa que estende a mão para gentilmente te colocar na arena da vida. E viver, né? Sutilmente vem a arena da vida. Você também é essa pessoa. Bom, e para eu ir me despedindo também, eu quero deixar uma dica para você que tem certeza que está inadequado, certeza que não vão gostar de você, certeza que vai ficar deslocado. A minha sugestão é, antes da certeza, tenha dúvida, questione, será que eu vou ficar realmente deslocado? Busque evidências. Quando eu tenho dúvida, eu questiono. E nesse questionamento, respostas mais adaptativas podem vir. Então, a certeza absoluta me torna uma pessoa rígida. A flexibilidade vem da dúvida. A flexibilidade vem do questionamento. O autodiálogo é lindo. Então, questione-se. Eu tenho evidências de que alguém realmente está me desprezando? Eu tenho evidências de que eu realmente vou ficar de fora desse grupo? Se você não tem evidências, vai. Se você tem evidências, fica. Tá tudo bem, você pode se preservar. Mas só fica se você tiver uma evidência concreta. Muito obrigada pelo café da manhã com vocês. Começar o dia com vocês de terça e quinta é maravilhoso. Aí na sexta virou um plus. Fechado. De ouro, maravilhoso. Um bônus. Delicioso. Sim, obrigada. Seus ensinamentos sempre tão agregadores. Você é uma pessoa muito, muito especial mesmo, que te potencializa sempre essa troca aí também. Que a internet nos possibilita chegar a tantas pessoas, né? Eu acho que isso é sensacional. Essa live vai ficar gravada e esse vai ser o primeiro podcast da nova série de podcasts da Prática Integral. Muito bom! Obrigada. Se você está ouvindo o podcast, então, ele sempre sai na semana seguinte da live. O podcast, que é uma forma de você, às vezes, estar lavando louça, escutando uma palavra positiva, de você fazer uma caminhada, ou enfim, estar no carro, né? Não tem necessidade de ficar olhando para a gente, você pode só escutar. Então é por isso eu queria agradecer e a volta do Integralcast. Então vai ficar gravado a live e vai também para o podcast. Queridos, obrigada.
Muito obrigada sempre. Obrigada. Um beijo maravilhoso. Obrigada a todos que estão aí presentes com a gente. Vocês são especiais também. Até mais. Boa semana. Tchau, gente. Tchau. Muito obrigada.